Fala, galera do meu Brasil varonil e do mundão inteiro, beleza? Meu nome é Gáudio, tô aqui começando mais um No Mundão Podcast, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, no estúdio 767, aqui com o Lucas e o Lúcio, dando essa força pra gente, essa temporada brasileira. Eu quero começar pedindo a você pra se inscrever no canal, bater o sininho, dar um like no vídeo, compartilhar aí pra família, pros amigos, que vem mais uma história de vida maravilhosa aí, e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse bate-papo. Como diz aqui em Minas, essa prosa, né? Quero começar também agradecendo ao Centro Visão, que tá me dando uma força aí. Nós estamos fazendo uma parceria muito bacana e já vem coisa muito especial para vocês aí através dessa parceria. Então, se você quer enxergar a vida melhor, é só passar numa das lojas do Centro Visão, pegar o seu óculos aí de grau ou escuro para ficar mais bonitão, mais bonitona, né? E também, galera, se você tiver algum problema no trânsito aí, CNH resolve, só passa lá conversar com meu amigo, o Dr. Marcelo Araújo, que ele vai te atender de forma muito especial e resolver seu problema, beleza? Estamos começando mais um No Mundão Podcast e eu tô feliz demais de estar aqui hoje com meu amigo Reinaldo Canu, da RK Massagem Esportiva. Esse cara maravilhoso, com essa energia linda, esse sorriso lindo. Que maravilha. Que só espalha coisa boa por esse mundo afora, que tem essa história de vida linda. E eu queria começar te agradecendo, Canu, pela oportunidade de compartilhar com a minha audiência, que pouco a pouco a gente vai aí, né, crescendo, a sua história de vida, irmão. É uma honra mesmo poder estar aqui contigo hoje, compartilhando essa história de vida linda. Como é que você tá? Como é que vai a vida, cara? Cara, a vida vai bem demais, vai demais. Primeiro eu queria agradecer a Deus essa oportunidade e também às pessoas que estão assistindo também. Se inscrevam no canal, pessoal, o sininho, não esquece. Ao Gáudio, ao Lucas, agradecer também essa honra de poder participar, né? A honra é minha, irmão, a honra é minha, de coração, a honra é minha. Canu, falando em compartilhar a sua história de vida, eu queria voltar lá atrás, cara, onde tudo começou. Hoje a gente vê, eu sei que você é um cara que é formado em educação física, tá formando em fisioterapia, tá com a sua empresa indo de vento e popa da RK Massagem Esportiva, mas e onde que isso tudo começou lá atrás, a origem disso tudo? De onde você é? Você é de Belo Horizonte mesmo? Não, eu sou de Contagem, né? A origem é cidade industrial, Parque Industrial em Contagem, divisa de Betim com Contagem ali. Vim de uma família de 5 irmãos. A princípio, nesse começo, né, década de 80, ainda era pai e mãe, né? Ainda tinha o meu pai e minha mãe. Bom, houve uma separação ao longo desse tempo e foi muito marcante, né? Porque a minha família ela foi construída em escadinha. E aí nós tivemos assim, a diferença de idade minha e dos meus irmãos, ela é uma diferença muito pequena. Então... Foram 5 na sequência. Foi na sequência, assim, né? É muito pequeno, de 2 anos. Nascer, curar o resguardo e já ir para outro e por aí vai. Sim. Meu pai e minha mãe tiveram 8 anos de casado, né? E aí, nesses 8 anos de casado... 5 filhos. 5 filhos. Uma época, né, da década de 80, foi uma época muito machista, né, foi uma transição muito pesada. Minha mãe era dona de casa, meu pai trabalhava na Fiat. Na época, meu pai pediu demissão, separou da minha mãe, e ali começa uma batalha. Eu nasci com vários problemas de saúde, entre eles o problema de uma má formação brônquia, né, e aí causava muita bronquite e pneumonia. E a gente, por morar... E nessa época a gente morava em Betim, no bairro Romero Gil. Romero Gil que tinha o apelido aí, quem tá assistindo aí vai lembrar o apelido Rincha Égua. Agora não me pergunte por que é Rincha Égua. Tá, vou falar com o seu negócio. Que nem cavalo na época tanto tinha assim, né? Não tinha nada. E aí a gente... Nessa época a gente tinha uma casa que era aquelas casas que a prefeitura, a Caixa, ela fornecia a casa e você pagava uma prestação. Era igual como se fosse hoje esses programas de arrendamentos aí, né? Tem tantos nomes agora que a gente até se perde com esse tanto de nome de programa de arrendamento aí. E aí minha mãe e meu pai, eles pagavam uma porcentagem nessa casa muito pequena. Mas lembrando na história que minha mãe não trabalhava. Meu pai tinha acabado de sair de casa. Na década de 80, e graças a Deus a legislação hoje, ela foi muito eficaz, né?
para proteger várias situações da família, né? Hoje, um homem não consegue falar assim, eu vou abandonar uma casa e não deixar uma pensão. Na época, meu pai saiu e não deixou pensão nenhuma. Tanto que ele saiu da Fiat com todo aquele valor, né? Todo o ticket para poder viver uma aventura. Mas isso aí é história para depois. Bom, e com isso tudo a gente perdeu o direito a ficar na casa. Porque como minha mãe não pagava, a Caixa pediu a devolução do imóvel. E nessa época, a única coisa que a gente tinha era uma plantação de couve, a qual minha mãe foi usando dessas couves para poder vender sobre a vizinhança, sobre o bairro, para poder adquirir a condição do sustento. Época você estava com quantos anos, ô Canu? Você, suas irmãs, seus irmãos? Eu tava com 7. Na verdade, não foi 8 anos de casado. Na verdade, meu pai saiu mais ou menos, eu tive até entre 7 e 6 anos. Entendi. Eu sei que foi um período mais... Você é um dos mais velhos? Eu sou um dos caçula. Você é um dos caçulas. Sou um dos caçula. Tem o meu irmão caçula, acima dele sou eu, só pra você entender. Eu sou aquele que, quando eu ia pra casa do meu avô, dos meus tios, eles falavam assim, aquele menino ali, aquele... Porque não consegue lembrar. Primeiro que meus tios também resolveram também ter muito filho. Eu costumo brincar muito, que eu falo assim, que os afrodescendentes, pra ficar bonitinho, os afrodescendentes, tô brincando, os negros, eles têm filha no barranco. É igual cacho de uva. A gente não brinca em serviço, não. Tem muito filho. Agora que as condições... melhora as condições financeiras para ver se a gente não aumenta a população. Né? Os negros vão aumentando a população aí. Canu, deixa eu te perguntar. Então, sua mãe se viu ali sozinha com 5 filhos, 6 filhos. 5 filhos. E aí vocês já tiveram que ajudar também, vender as couves na vizinhança, essa coisa toda? Como que foi isso, cara? Ajudou. Durante um bom tempo a gente ajudou. Mas logo se viu que aquilo ali não conseguiria suprir a renda de 6 pessoas. Sim. Era notório, era claro que aquilo não ia suprir a renda. Outra coisa também foi a perda da casa. Da casa, que você tá falando até de a perda da casa foi uma coisa que afetou. Afetou e afetou bastante. E como é que vocês fizeram quando vocês perderam a casa? Minha mãe começou a trabalhar com faxina. Minha mãe foi fazer a faxina começou a fazer a faxina e a gente tinha uma renda com essa faxina. A gente recebia muito doação de roupa, de algumas coisas assim, mas alimentar a gente não recebia. Então, a minha mãe teve uma belíssima estratégia. Hoje chamaria-se de caloteira. Minha mãe adaptou entre 3 pontos por mês. A minha mãe era trimestral. Primeiro mês, minha mãe comprava comida, estocava comida até falar que chega. No segundo mês, a minha mãe pagava a conta de água, de luz, as contas que tinha para poder pagar. No terceiro mês, ela pagava o aluguel. Ou seja... Ficou nesse ciclo aí. Nesse ciclo, a gente sempre estava devendo, a gente sempre estava... ou passava 2 meses, assim, amigo sem comer, comendo ali, e assim, eram fases da nossa infância. A gente pensa assim, cara, isso não tá, ele ficou sem comer. Que carga que isso dá em uma pessoa? Hoje nós temos estudos que falam, né, que a alimentação não é na infância, ela ajuda a criança a desenvolver ajuda a desenvolver a falta da alimentação na infância, ela ajuda a desenvolver vários síndromes do futuro, como síndrome do pânico, como má formação cognitiva. Inclusive eu tenho através disso, eu tenho dislexia e eu tenho que lidar com essa dislexia todos os dias, porque eu evitei tomar medicamento por causa disso e aí entrou a parte do esporte. Mas, voltando lá nessa locação, né? Nesse sistema Dona Ivone de empreendimentos, minha mãe começou a trabalhar e aí ela começou a fazer a faxina na casa dessa mulher. Essa mulher falou assim, doutora Consuelo,
Eu espero que a senhora esteja vendo aí esse podcast, ou sua filha, ou sua família, e possa chegar até a senhora. Muito obrigado mais uma vez. E quero dizer para a senhora que a senhora salvou várias vidas. Amém, amém. E ela falou com minha mãe, olha, no posto de saúde tem uma vaga para limpeza. Você pode limpar minha casa e limpar o posto de saúde. E minha mãe começou a fazer as duas coisas. Ela começou a limpar o posto de saúde e limpar a casa. No posto de saúde, pintou uma oportunidade para minha mãe fazer um serviço de... Hoje é zoonose, né? E na época era como se fosse isso, mas era para fazer visitas, né? Nas casas de saúde e tal. E minha mãe começou a fazer isso. E esse também é um divisor de águas na nossa vida. Porque essa época a gente começou a ficar mais sem minha mãe. Então, Tudo criança tudo ainda. criança, e a gente ficava trancado. E assim, a gente morava numa casa com meu pai, de 3 quartos. Era minha irmã. Eu e minha irmã dormia num quarto, e meu irmão caçula dormia com a minha mãe. E no outro quarto dormiam os outros 2 irmãos. De repente nós nos vimos, né? 6 pessoas dentro de um cômodo. Quem dormia, cada um em uma cama, passamos a dormir em 3 camas. Minha mãe dormia com meu irmão caçula, eu dormia com meu irmão abaixo do mais velho, e meu irmão mais velho dormia com a minha irmã. E aquele sistema de acordar, de escovar dente, de precariedade, de não ter a pasta de dente, de ter que ir lá no terreiro arrancar uma folha de goiaba para escovar os dentes. Isso também é uma coisa que também afeta muito a questão da alimentação, a questão dentária, a questão do corpo, de saúde. E outra coisa também foi a parte da verminose, né? E ainda bronquite, né? Bronquite. Eu cheguei no médico e aí minha mãe me levava para o hospital. Eu cheguei a ficar no hospital de Betim, 30 dias internado. E aí o médico virou para minha mãe e falou com a minha mãe assim, olha, senhora, esse menino da senhora, ele não vai aguentar isso não. É muita aerolinha, é muito bronquiodilatador, ele não vai aguentar. Aí ela falou para ela assim, o que vai curar ele é a natação. E quem tinha dinheiro para pagar a natação? Como é que é nadar? Aquilo ali eu passei a nadar em tudo quanto é brejo, tudo quanto é córrego. Eu já não queria nem saber o que tinha de córrego lá em Betim. Quem lembra ali, ó, Betim, Via Expressa de Contágio ali, eu já nadei em que escreveu tinha tudo. Um pedaço de água ali, você pulava nela. Inclusive, aonde é o estádio do Atlético, que estão construindo lá o estádio da Via Expressa, você vai andar um pouquinho mais pra frente, você vai ver a Divinal. Ali, do lado onde é que tem a Divinal, tem uma área gigante. Ali tinha uma lagoa. Já nadei várias vezes ali, profissional. Nessa brincadeira eu cheguei a ter 14 tipos de vermes diferentes. Mas, graças a Deus, tô curado. Deu pra tratar, né? Deu pra tratar, senão nem corri o tanto que corre, né? E assim, nesse tempo, né, lá em Betim, e aí, desculpa poder ir e voltar na história. Aqui, ó, deixa eu te falar, a gente aqui não precisa ter nem pé, nem cabeça. A gente vai lá, vai lá, põe um rabo, corta, coloca na cabeça. A gente vai criando aí durante o negócio, não tem problema nenhum. Eu adoro. Assim que é bom, irmão. Eu adoro. Assim que é bom. Minha mãe começa a fazer a faxina no posto de saúde e a gente morava muito distante do posto de saúde. Essa talvez seja a parte que mais mexe comigo dessa história toda. Porque a minha mãe, ela não tinha intenção em lesar ninguém. A gente está falando de situações de extrema pobreza, né? Para alimentar os filhos mesmo. Para alimentar 5 filhos. Cara, não sabia nem onde é que meu pai estava. Meu pai conseguiu sair de uma mega empresa e desaparecer no mundo e sem saber onde o cara estava. Ela não tinha nada. E outra coisa, nós estamos falando da década de 80. Uma mulher separada na década de 80 era considerado uma prostituta. Se você fosse casado, a sua mulher
conversasse com a minha mãe, ela não poderia conversar com a minha mãe. O machismo imperava e isso trouxe sequelas muito grandes para os filhos dela. Sim. E aí minha mãe teve uma ideia um dia. A gente mudava muito, e minha mãe virou e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. E eu gostava da mudança da minha mãe, né? A mudança da minha mãe era top. Minha mãe... Como que era a mudança de A sua mudança mãe? da minha mãe era mudança top. Era mudança de cigano, mudança fugida. A geladeira tava cheia de coisa. Saiu Aí, de pegando. repente, ela já passava um lacre na geladeira, assim, ó. Cheio de água, cheio de trem, assim, de pedaço de verdura, metade de repolho e tal. Ela nem tirava da geladeira, não. Ela envelopava a geladeira. Abria um lençol, pegava a sopa tudo, jogava em cima dos lençol, amarrava, desmontava a cama, que era pouca coisa. Vazava. 5 minutos, nós já tava dentro da outra casa, já tava tudo resolvido. E aí, a minha mãe vai até mais perto do posto de saúde. E ela já tinha feito o curso, já estava trabalhando como agente de saúde. Aí ela já estava trabalhando, em vez de faxineira, ela já era uma agente de saúde. O salário ainda era um pouco pequeno, mas pelo menos já era um salário. Já tinha melhorado. Já tinha melhorado. E tinha a faxina. Aí minha mãe vai e procura um lugar para poder morar mais perto do posto de saúde. Qual que foi a ideia dela? Eu diminuo no Vale Transporte, na condução disso, passo a fazer uma alimentação em casa, passo a ficar mais tempo com os meninos. E aí minha mãe foi até uma casa e conversa com o rapaz e fala com ele assim, olha, eu quero alugar a casa aqui e tal, esses 2 cômodos aqui. E o cara fala, pô, beleza, você tem que adiantar 2 aluguéis. Mas lá atrás, você lembra do sistema financeiro, como é que ela era, né? Rotativo de 3 meses, né? Esse sistema de rotativo de 3 meses, ele ficava mais apertado ainda. Porque a gente estava também naquela pegada da inflação, cada dia você ia era o arroz a granel. Não sei se você lembra disso, Gaudio. Tão novinho, né, Gaudio? Mas eu acompanhei um pouquinho. Era assim, que você chegava no supermercado, o arroz era um preço. Quando você ia lá de novo, era outro preço. E aí o que eles faziam para poder trabalhar com isso? Rasgava o pacote de arroz e enfiava uma parzinha nele e vendia para você no quilo. E assim, a gente conseguia comprar assim, no quilo e tentando resolver isso aí. A minha mãe pega, falou, ó, eu não pago o aluguel esse mês, puxo aqui, aperto, pronto, vai dar certo. Minha mãe pegou e adiantou os 2 aluguéis pro rapaz. E aí minha mãe, o cara falou, olha, tem uma mulher morando lá. Assim que a mulher sair, eu te aviso e você vem pra cá. Ela deve sair até sábado. Minha mãe pega e juntou as coisas tudo no sábado, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, pôs as coisas no caminhão, alugou um caminhão, vai pra casa dessa mulher. Cara, é uma cena assim que eu conto pros meus filhos e faço com que todas as pessoas que me conheçam não esqueçam disso. Eu lembro que o Racionais tem uma música dessa, que ele conta, né, que ele chega na rua e os caras lavavam os carros, desperdiçavam a água, faziam uma festa. E eu lembro que tinha muito isso, os meninos brincavam na rua, né? Ou passear no parque, né? E tipo, a galera ria, a galera rindo e tal, e a gente chega com um caminhão de mudança. Quando minha mãe bate na casa dessa mulher, a mulher tá lá ainda. Foda, hein, Canu? Que rebento. E eu conto assim, eu falo pra você que eu conto de uma forma muito leve isso, sabe? Mas porque foi triste no passado. Hoje é aprendizado. E aí, a minha mãe, conversando com a moça, não vou mudar. Aí ela vai. Minha mãe pegou o telefone e ligou pro cara e falou: cara, ela tá aqui ainda, ela não vai mudar. Ela falou: não, eu não falei pra você descer, não. Hein? Você falou que sábado ela tinha saído. Ele falou: não. Ela falou: avisa pra ele que eu ainda vou ficar aí mais uns 3 meses ainda. E minha mãe falou: cara, me devolve o dinheiro, porque eu não tenho pra onde ir. E eu acabei de sair da casa, Ele falou: o problema é da senhora. A senhora vai ter que esperar, o problema é da senhora. Enquanto a mulher estiver aí, eu não mandei a senhora sair de lá. Já gastei o dinheiro, o problema é da senhora. Desligou o telefone na cara da minha mãe. Que isso. E aí, a minha mãe começa a procurar casa.
E minha mãe começa a procurar a casa. E começa a não achar. E já sem o dinheiro. E já sem o dinheiro. Minha mãe começa Foda, minha mãe começa a tentar na palavra. E começa a tentar achar a casa, olha. E eu lembro que ficou nós 5 parados na calçada, com o caminhão estacionado na porta da casa da mulher. Esperando ver o que ia dar. O que ia dar. E o motorista do caminhão. E foi dando 10, foi dando 11, foi dando meio-dia. Quando deu meio-dia, esse cara, ele não tinha nada a ver com a história, mas também ele também não se preocupou. Ele também não se preocupou com a criança, não se preocupou com nada. Ele simplesmente ficou dentro do caminhão, saiu, depois voltou. E aí eu lembro que eu acho que ele foi num boteco e depois que ele voltou do boteco, ele já voltou alterado, né? E aí ele começou a tirar nossas coisas e colocar no meio da rua, no meio-fio, assim. Foi colocando. E minha mãe veio de longe correndo pra conversar com ele. Aí ele pegou, já tinha conseguido. Porque não era muita coisa, né? Colocou uma geladeira, daquela Brastemp, putz, aquela geladeira, eu quero trem pesado. Ele agarrou ela no tronco e tava com muita raiva. E pôs aquele trem em cima do passeio. E aí, ele virou pra ela e falou com ela assim. Ela falou, moça, mas eu ainda não arrumei o lugar. Falou, senhora, se vira. Se vira. Senhora e seus meninos aí, vocês se viram. Não tem nada a ver com isso. Arrancou o caminhão e foi embora. 1h da tarde. Barriga vazia, roncando. E os meninos chupando laranja na rua. E os meninos comendo manga e divertindo. E a gente lá, os 5 lá parado. Vendo o que ia ser, né? O que ia ser. E aí, minha mãe vem, né? Abre um pacote de biscoito, faz um kisuke, lembra do kisuke? Demais. Tava até a mão. Faz um kisuke no meio da rua lá, e a gente comendo biscoito com kisuke lá, e aquilo ali tava bom demais. Pelo menos matava a fome. E aí apareceu uma mulher. Falta de umas 2 horas, 2 e pouco, assim, apareceu uma mulher e falou com a minha mãe assim, olha, senhora, eu tenho um lugar onde eu guardo minhas galinhas. Se a senhora não se importar, só pode ficar lá até a senhora conseguir se ajeitar e arrumar. Eu tô vendo a senhora com os meninos aí na rua aí, e tá ficando mais tarde, e daqui a pouco vai ficar difícil. Só que eu não posso deixar todas as minhas galinhas fora do lugar, então vou ter que colocar algumas pra dentro. Minha mãe toda meiga, não, obrigado, nossa, Deus te abençoe, vamos pra lá. Juntou as mulheres da rua e foram lavar o galinheiro. Lavaram um galinheiro grande. Depois que lavaram, colocaram as nossas coisas pra dentro. Aí um marido ajudou, um outro, sei lá, apareceu outra pessoa. Essa parte eu não me recordo muito bem. A galera abraçou ali, né? A galera abraçou e resolveu e colocou lá. Só que aquilo é uma criança tentando entender como é que isso, o que estava acontecendo. Aquilo ali, não, 5, né? 5. E aquilo ali é igual você comer um caroço. Vou dar um exemplo aqui do que é feito com a galinha, né? Pra poder fazer, né? Você vai dando um caroço do milho e fazendo o estômago dela processar aquilo. Só que para o ser humano comer milho, ele não processa ele. Então ele vai enchendo. Então cada grãozinho de situação que você vai vivendo são situações que vai te enchendo o papo. Uma hora explode. Colocou tudo pra dentro. A mulher apareceu com um pacote de macarrão, fez um macarrão, lembro que a gente comeu e tal. Sábado pra domingo. Domingo, 3 camas, né? Dormimos, né? 3 camas, um pra cima, outro pra baixo. Colocou algumas galinhas pra dentro. E eu lembro que eu dormi do lado da grade, e o lado da grade dava pra ver o chiqueiro, onde é que ela tinha, mas dava pra ver a cozinha dela. Aquelas cozinhas tipo americana, que não tem vidro, não tem nada. E uma mesa grande e redonda. E eu lembro que era a coisa mais difícil, a coisa que eu mais gostava, era que de 15 em 15 dias a gente comia pão. E naquele dia eu olhei e eles estavam igual aquela propaganda da margarina, sentado todo mundo rindo, pai, mãe, família toda. Vocês lá dentro do galinheiro. E a gente dentro do galinheiro e eles comendo pão. Tomando café e comendo pão. E eu lembro que eu tava deitado olhando, né, aquela cena, e eu olhando pra dentro da casa da moça. E a hora que eu virei a cabeça,
A galinha tinha feito cocô no meu travesseiro. Porra. Aí, cara, vou falar do seu negócio. Ô, Canu, você... É do caralho. Cara, aquilo, bicho. Eu tô aqui quase chorando. Cara, eu vou te falar. A galinha fez cocô no meu travesseiro. Velho, aquilo ali, parceiro, é o divisor. Quase chorando, você vem e me conta isso desse jeito, você é foda, irmão. E aquilo, cara, eu falei... Ai, cara. E aquilo, assim, eu falei, cara, que merda é essa? Ó, desculpa, deixa eu ofender. Literalmente, né, cara? Pô, que foda, irmão. Que história foda, hein, cara? Eu acho, desculpa te interromper, mas eu acho, e a gente tá rindo aqui agora. Graças a Deus. Amém, Graças amém. a Deus, é isso mesmo que eu quero. E sabe o que eu acho legal? É isso, cara. Assim, eu sei um pouco da sua história, não sei ela de tão detalhado, mas eu sei um pouco da sua história, eu sei. E eu sempre te vi um cara assim, extremamente leve com a sua história. Que é uma história bonita, difícil, de luta pra caralho e tudo mais, e sempre leve. Então, assim, você vai me contando isso, eu vou visualizando a cena e eu vejo a parte foda e difícil da cena, mas a sua leveza faz a gente até sorrir Mas eu quero isso. Com essa beleza toda, porque é uma beleza, é uma história de superação pra caralho e tudo demais. Mais. Né, demais. Eu vou parar e vou te dizer uma coisa. A jornada, ela só se torna interessante se você entender que tanto a parte boa quanto a parte não tão boa te levou a algum ensinamento. Sim. E te levou para algum lugar. Sim. O pior dos fracassos é quando você pega a história que não foi boa e para nela, e senta nela. Com certeza. Cara, hoje nós vivemos um mundo de vitimismo. Sim. Hoje nós vivemos um mundo que, tipo, qualquer coisa, qualquer situação. Daqui a pouco eu vou te contar uma outra história, mas deixa eu continuar essa parte aí. Você vai pirar. Vamos lá. Vamos que tem história demais. E aí, pega. Eu falei, eu tive uma crise. E aí, assim, foi... Naquele momento eu tive uma crise. E foi uma crise muito pesada porque eu tentei me matar. Naquele momento eu desisti. Falei, não. Você tinha quantos anos, Canu? Eu devia ter uns 7 para 8 ali. Olha só pra você ver. E aí a explosão da raiva foi uma explosão muito grande. E porque eu queria entender por que uma mulher que cuidava da gente tão bem, que tratava tão bem seus filhos... Estava passando por aquilo. Passando por aquilo. E por que eles tinham pão e a gente não tinha pão? Por que eles tinham aquilo ali, a casa, e a gente não tinha casa? Mas assim, hora nenhuma me passava na cabeça, cadê meu pai? Por que meu pai não tá fazendo? Eu queria entender, sabe? Aquela coisa de externar mesmo, de querer explodir, aquela coisa de querer tirar aquele trem de dentro. E aí, eu tento me matar com uma faca de pão, de serrinha, que não corta. Graças a Deus não corta. Ainda bem, né, Canu? Ainda bem que não corta, né? Mas, assim, aí ele segurando e tal, e aí, sabe? E aí apareceu uma testemunha de Jeová, e ela orando, ô Jeová, e aí aquela coisa toda. Minha mãe me abraçou e falou, calma, nós vamos vencer. É só um período, não vai dar certo. Pode acreditar que vai dar certo. E assim, meus irmãos, cara, assim, cara, surreal. Para cada um, isso afetou de um jeito. A primeira coisa daquele divisor de águas foi o seguinte: eu vou trabalhar. E eu vou trabalhar muito para ajudar a minha mãe. Eu vou trabalhar muito. E foi o divisor de águas da minha vida. Daquele momento em diante, o que eu comecei a fazer? Qualquer coisa. Capina no lote, eu capinava. Faz isso, capinava. Vou pintar, não sei o quê. Ajudante de pedreiro. Eu tava lá. Com 10 anos, batia lá, virava lata de massa, que nego falava assim comigo assim, eu só não ganhei corpo, né? O corpinho continuou. Pelo menos podia ficar, né, velho? Ajudante de pedreiro, ajudante de pedreiro, tudo fortinho, né? No meu caso, não deu certo. Mas eu comecei a trabalhar muito. E aí eu comecei a trabalhar... com 8, 9, 10 anos. Com 8, aí já. E aí veio a vida inteira, assim, né? E veio a batalha e foi vindo. Vou dar um salto, né?
as coisas ainda não melhoraram tanto, mas já deram uma melhorada. Minha mãe começa a fazer o curso de auxiliar de enfermagem, e aí auxiliar de enfermagem já ganhava um pouco melhor. A gente já vem para Belo Horizonte, cidade grande. Você tem mais acesso, né? Você tem mais acesso às coisas, à informação, já começa a ter uma vida diferente. E aí, eu comecei a trabalhar na Feira Coberta. Cara, com 11 para 12 anos ali, eu começo a trabalhar na Feira Coberta. Aí foi pra Feira Coberta. Qual que era a ideia da Feira Coberta? A Feira Coberta é o seguinte, você ficava... Quem conhece Belo Horizonte ali, conhece aquele estacionamento da Feira Coberta. Eu ia pro sinal... Essa Feira Coberta é aquela do Mineirão, não? Não, a Feira Coberta é no Padre Eustáquio. Ah, tá. Ah, sim, ali, né? Isso. Eu ia pro sinal, pedia dinheiro. Aí quando tava ruim, não tinha época de bala não, era só sinal mesmo, era pedir mesmo. Aí depois eu ia pro estacionamento e ia olhar carro no estacionamento. Eu era empreendedor. Aí eu ia até as feiras funcionavam sexta, sábado e domingo, e aí eu ia carregar a sacola das madame lá, do pessoal que fazia a compra lá, de verduras e legumes e frutas e outras coisas lá dentro lá. Eu levava até a casa, ganhava uma gorjeta e ia levando. Só que lá em casa estava muito ruim. Ainda mesmo assim ainda estava muito ruim. Aí eu tive uma ideia, falei, vou embora de casa. Vou morar na rua. Aí passei uma noite no estacionamento da Feira Coberta. Eu tive um amigo, um cara, ele já faleceu, o Índio, que Deus o tenha, que já está recebido na glória, porque ele foi um divisor de águas também nessa situação. O que ele fez? Ele virou para mim e falou comigo assim, eu fui deitar, né? Aí, você sabia que barata morde? Não. Pois é, morde. Morde e dói. E tinha muita barata. E a gente estava deitado no papelão e de repente vinha uma barata, subia e mordia. Vinha uma barata, subia e mordia. E aí ele pegou e falou comigo assim, Canu, você quer morar na rua mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, tá. Tem 3 coisas que você precisa para morar na rua. Eu falei, uai, ó. É meu coach de rua. Ele virou pra mim e falou comigo assim, ó. Primeira coisa. Você bebe? Aí eu falei, não bebo. Aí ele falou, pois é, você tem que beber. Porque você tem que suportar o frio, você tem que estar... Você tem que estar aquecido. A cachaça, ela é muito boa pra isso. Você já viu morador de rua usar coberto? Só quando tá muito frio. Por quê? Por causa da cachaça. Ela queima sua pele todinha e esquenta. Aí ele falou, então você não usa, né? Não bebe, né? Beleza. Você usa droga? Aí eu falei, não uso droga. Ele falou, você tem que usar droga. Porque senão você fica consciente. E a sua consciência te faz ter depressão, te faz entender a situação que você tá. Você doido, você tá no barato, você vai levando. Você vai sobrevivendo. Falei, não uso. Aí ele foi pra terceira parte. Você rouba? Falei, não. Você tem que roubar, porque você tem que sustentar isso tudo. Você tem que sustentar a cachaça, tem que sustentar a droga. Então você tem que sustentar. Aí peguei e falei assim, não faço nenhum dos 3. Aí ele pegou e falou pra mim assim... Volta pra casa. Então faz favor pra mim, volta pra casa e sai daqui agora. Cheguei em casa, rapaz... Li assim, falei, é mesmo, tem uma cama aqui e tal. Mas eu tenho que melhorar essa situação, não dá. E aí eu voltei na Feira Coberta e pedi um emprego numa banca para poder limpar as... E aí você já conhecia todo mundo lá? Já né? conhecia todo mundo, eu sempre Inclusive, fui. é isso que eu fiquei curioso agora. O Índio, ele era já um conhecido seu ali da Feira Coberta. O Índio ele era conhecido. Morador de rua. Ele era morador de rua. E o Índio, ele mexia com conserto de panela de pressão. Então, o que ele fazia? Ele tinha um carrinho, e esse carrinho, ele consertava as panelas de pressão ali. Então, ele sempre tinha dinheiro, ele sempre tinha... E você estava sempre perto dele, sempre perto. Ficaram amigo. Entendi. Na verdade, naquela época ali, a Feira Coberta ali era envolvida por muita gente assim. Entendi. O cara morava na rua e fazia um serviço, usava a Feira Coberta. Entendi. Vendia um chinelo lá, usado lá, colocava lá, e as pessoas compravam. Entendi. E a gente está falando aqui de 92, 93. Nós estamos falando aqui de pertinho. Sim. Quando foi em 94, mais ou menos ali, né? Na Feira Coberta,
eu trabalhando e ali e tal. E uma cliente falou assim, olha, tem a Asprom, que aqui então, vai ter muita gente que vai identificar. A Asprom é a Associação Profissionalizante do Menor. Ah, Lucas! Ah, o Lucas lá. Ó, o Lucas lá. Então, você vai lembrar que a Asprom era só menino treta. A Asprom era tipo assim, quem trabalhava lá era menino de alto risco. Era menino que, tipo assim, o cara queria tirar o menino pro menino não ser um bandido. Entendi. Pra salvar a vida do cara. Aquele menino já tava no limite ali, Cara, né? já tava no limite já e eu, da criminalidade. da criminalidade. E eu, nessa época, como é que é? Pra fora? Como é que é? Eu externava? Como é que é? Palavra bonitinha? Externar? Sim. Externava um ódio mortal do mundo. Cara, eu não usava droga, não usava nada, mas eu falava que isso é uma coisa, treta pra dar porrada, pra entrar em briga, era o Neguinho, viu? Neguinho era pernudo. Ainda fiz capoeira, ainda com mestre Caveira no CEAME. Aí que ficou bom mesmo o trem. Mas é compreensível, né, Canu? Assim, você viu... Você passou por muita coisa complicada, né? Assim, nós estamos contando alguns detalhes Alguns dessa detalhes. Coisa, mas você vê sua mãe ali com 5 crianças, né? Numa situação dessa, de ter que ralar muito para poder alimentar os 5, para poder dar moradia para os 5. Essa situação que você citou aí do galinheiro, pô, sabe? Assim, muita coisa que vocês passaram, né, cara? Então, assim, você vê aquilo tudo e sair disso, de certa forma, vamos dizer assim, sem esse ódio do mundo que você falou, sim. É muito difícil. Assim. Muito difícil. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que veio ser resolvida muito tempo depois, né? Muito. E nós vamos chegar lá também. Vamos sim. Vamos chegar lá também. Porque ver esse cara leve hoje não deixa que eu te conheço, né? Mas eu tô dizendo assim, ver essa situação toda é uma coisa assim, admirável mesmo, né, cara? Assim, diante de tudo que você veio enfrentando ao longo da sua vida e tudo mais. E eu falo pra você que teve, assim, a base, outro divisor de águas também, é a Asprom. A Asprom, ela foi um divisor de água na minha vida. Porque com a Asprom eu fui trabalhar com o Dr. Murilo, que era diretor-geral do DRMG, né? Foi diretor-geral. Doutor Murilo, se você ou sua família estiver vendo esse podcast, muito obrigado também. O senhor salvou uma vida. Amém. E ele foi um homem que modificou, porque ele pegava os Asprom e ele, tipo, cara, tá com CC. Pá, cara vinha, trazia um calomelano, jogava. Pô, blusa. Eu convivi com os filhos do cara, roupa rasgada, o cara ia lá, trazia uma blusa nova, colocava. Cobrou de mim, a Asprom ela tem um curso de etiqueta, cobrou de mim ir lá fazer, cobrou de mim estudar, e aí... É isso que eu ia te perguntar, a questão do estudo na sua vida. Então, como que veio, Canu, assim? Porque nessa época toda eu imagino que você não tinha estudado, né, cara? Não estudou. Como que aconteceu? Eu ia... Estudava... E hoje tá falando espanhol pra tudo hablando com os outros? Ah, sí. Um rato. Pero... um pouquito. Aí sim, porra. E como é que foi o estudo, então, foi chegando pra você? Aí na Asprom, ela obrigava a gente a estudar. Só que eu estudava, mas não era uma escola eficaz. O que eu fazia? Eu não conseguia estudar por causa do trabalho. Eu ia tentando, mas não dava certo. Quando foi... Eu fiz até o primeiro ano. E eu fiz o primeiro ano e eu fui pro exército. Eu vou tentar o exército. Tento o exército e não fico no exército. E aí eu trabalhando muito, eu fui trabalhar numa borracharia. Nessa borracharia, era uma borracharia famosa aqui dentro de Belo Horizonte, né? Que era Pneus OK. E eu tenho oportunidade, né, de ser borracheiro. Depois eu tenho a oportunidade de ser balanceador. E pinto uma vaga para ser alinhador de veículos. Só que eu não tenho estudo para fazer aquilo. E aquilo ali também, de certa parte, eu tinha aquilo como um sonho, né, na época, né, de fazer, e não dava. Eu falei, putz, cara, eu vou estudar. Tinha tempo para estudar? Não tinha tempo para estudar. Então, eu começo aquilo ali virou o divisor de água, outra chave. Eu entendi que só o trabalho naquela época não ia ser algo que ia me levar para um patamar mais elevado. E aí eu começo a fazer supletivo.
E tem a visão, o supletivo tinha o supletivo visão. Viu? Centro visão, supletivo visão. E eu vou pra lá. E aí eu começo a estudar lá, mas também começa a faltar grana para poder fazer. E aí eu vou pro estado, e o estado ele tem o EJA. E eu vou e formo pelo EJA. Cara, tirei o 3º grau no EJA. Falei, cara, que maravilha, ensino fundamental, ensino médio. Pronto, resolvido o problema. Fui para o UFMG, tentar educação física. Foi a primeira vez que eu tentei educação física. Fui lá tentar educação física. Prova de múltipla escolha. Eu acho que eu sou a única pessoa no planeta que conseguiu numa prova de marcar questões, zerar ela. Não acertei nenhuma. Sério, cara? Sério. Não tinha interpretação de texto. Tinha várias dificuldades. E ainda acarreto que eu ainda tenho a dislexia. Então a dislexia, ela atrapalhou dentro disso. Sim. Bom, vamos lá. Dar mais uma acelerada na história. Eu falei, eu tenho que ter outros planos. Eu tenho que gerar planos na minha vida. E até então, eu comecei a entender que a jornada ela era interessante. Eu convivia com muitas pessoas. Igual hoje. Hoje eu convivo com muitas pessoas mesmo. Mas antigamente eu convivia com algumas pessoas e eu sempre gostei de ver histórias das outras pessoas. Claudio, como você fez isso? Como é que é lá na sua casa? Estava sempre atento ao que era, que era de fato interessante, que eu sabia que ia me trazer crescimento. E aí eu comecei a... se eu tirar uma carteira agora, eu vou ter uma profissão. Querendo ou não, uma carteira faz diferença. E eu começo a tirar carteira, que eu tiro a carteira de moto. Nessa época também, eu já estou casado e tal, e eu começo a movimentar para poder tirar essa carteira, tiro a carteira. E aí, na sequência, eu começo a estudar para dentro de concurso público. E aí venho estudar mais interpretação de texto e ter um desenvolvimento. E para quem não conhece o EJA ele é mais... O que significa EJA? O EJA, cara, agora você me pegou. Mas eu vou te explicar como é que funciona mais ou menos. Ele é uma... Vou te explicar a grosso modo, que explica muito o que é o EJA. O analfabetismo dentro do Brasil, ele era algo gigantesco. Eu acredito que ainda seja, né? E agora vai complicar mais ainda, né? Depois dessa pandemia. Mas o que eles precisavam de fazer? Eles precisavam de acelerar isso. Então, o que eles fizeram? Eles geraram o EJA, que é o seguinte. Você vai fazer provas das matérias e ele é uma coisa muito básica. Tipo, 2 mais 2, quanto? 4. Acertou, miserável. Toma seu diploma. Só para tirar da estatística, né? Só para tirar da estatística. Então, ele tirou muita gente da estatística. Mas ele não dá um embasamento. O embasamento vai buscar lá pra frente. Foi bom? Cara, foi. Chegamos até aqui. Claro. Mas o cara que chegar lá, tirar e só sentar naquilo ali... Não sai dali. Não sai dali. E aí, eu fui tentando os concursos públicos. Meu sonho era ser bombeiro, né? Eu tinha essa pegada de salvar vidas. E aí, eu fui fazendo. Dentro desse tempo... entra uma das coisas mais importantes da nossa história, que é o esporte. Paralelo a esse estudo, vem o esporte. E com o esporte, eu me envolvo cada vez mais com pessoas de expressão importante dentro do cenário mineiro. Professores, educadores, personal trainers, empresários. E um dia... Eu comecei a correr por uma equipe. Essa equipe é Efeito Personal. E aí eu queria agradecer a todos os ex-alunos ou alunos da Efeito Personal, que hoje é um estúdio, mas foi um grupo de corrida. Muito obrigado, vocês salvaram uma vida. Então vamos falar, né? É o Tim, Carlóvio, Carlos, Pedrão, André, Alexandre.
Chandelle, que saudade do Chandelle. Um abraço pra vocês, galera. Um abração. Abração, doutor Pedro. Doutor Pedro, cara. Pedrão teve aqui, que coisa linda, cara. Coisa linda. O cara tem uma história de vida maravilhosa. Sou muito fã dele. É muito fã mesmo. Eu também. Dele. De todos eles, pra falar a verdade. Todos eles. Posso fazer um parênteses aqui? Por favor. É uma história que eu adoro contar? Conte. Então, fui correr uma prova, uma corrida de rua, e o Pedro foi correr comigo. E aí... Você já estava na faculdade de educação física? Não. É muito antes. Eu tava correndo e ele veio comigo, né? E na efeito personal ele era referência da efeito personal de corrida. O cara era veloz. E aí eu tava com a camisa da efeito personal, ele também, nós dois saímos pra correr. E aí, cara, eu disparei, fui embora e tal. E aí, na hora que eu cheguei, esse cara, gente, foi igualzinho o Whindersson Nunes. Whindersson Nunes com o Popó, que ele toma quieto de... E aí o cara briga e o cara pensa que o cara vai ficar com raiva, o cara abraça e te beija e tal. E eu fiquei assim, cara, que esse cara? O cara chegou abraçando, beijando e tal, não sei o quê. E parecia que eu já conhecia o cara já há muito tempo. Aí eu tava com um tênis e meu tênis tava furado. Meu tênis tava rasgado. E aí ele tava com um Nike, cara, zerado. Aí ele perguntou pra mim assim, quanto você calça? Eu falei, 42. Quer dizer, eu falei 42 porque eu olhei pro pé dele e medi. Porque se ele fosse 35, eu falava que era. Se ele falasse que era 22, eu falava que era. Ficava só no dedinho, mancando. É aquela história, né? Que eles falam, pé de pobre não tem tamanho. Não tem tamanho. Se tá grande, você deixa a unha crescer. E se ficar apertado, você encolhe os dedos. Encolhe os dedos e ó. Ih, já lidei com isso demais. Eu sou da época do quichute. Quem é da época do quichute aí sabe como é que o negócio funciona. E aí ele pegou e falou comigo assim, tal. Aí falei, 42. Aí ele tirou o tênis do pé e falou, experimenta aí. Eu experimentei. Aí ele, e aí, serviu? Eu falei, serviu, ele pode ficar pra você. Aí, mas me dá seu tênis aí que eu tenho que ir embora pra casa. Aí eu peguei o meu tênis rasgado. E aí aquilo ali, cara, mostra pra gente essa situação que é uma coisa bonita de se ver. O cara não me conhecia. O cara não sabia quem que eu era. Ele não precisava de ter feito aquilo. Ele fez de coração. E as pessoas que estavam em volta... Cara, é loucura, porque as pessoas que estavam em volta, elas não entenderam o que ele fez. Mas eu entendi o que ele fez por mim. E aí, na sequência disso, nós estávamos numa outra corrida, e aí juntou o Elton, o Pedro, e eles foram conversar comigo sobre, sabe, cesta básica, o que eu precisava e tal. E a gente foi conversando e tentando entender, porque eu ia fazer algumas provas para efeito personal, né? E eles perguntam pra mim assim, Canu, qual que é o seu sonho? O que você sonha? E eu peguei e falei assim, cara, eu sonhei ser educador físico, mas eu tentei a prova e não passei. Você fez alguma prova em uma faculdade particular? Falei, não fiz, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O dinheiro que eu trabalho é todo para dentro de casa, eu não consigo. E aí ele pegou e virou para mim e falou comigo assim, pois é, se você não tentar, você não vai saber. E eu fui e tentei. Aí eu vou e faço a prova em 4 faculdades. 4? Eu faço prova em 5 faculdades. E aí me dediquei ao máximo, estudei. E uma das coisas que eu tenho comigo é o seguinte, tudo que eu me proponho a fazer, eu meto a cara e vou. Sabe? E vambora. Não deixo nada pela metade. E aí eu passo nas 5. Ah, que maravilha. Ótimo. Cara, foi um dia feliz demais. Custo-benefício, eu escolho a Faculdade Universo, porque na época o custo-benefício dela era mais próximo da minha casa, o valor das mensalidades era o valor da mensalidade das mais baratas que tinham, né, para poder fazer. E aí, cara, tem que pagar. E a família da minha esposa, ela tem um ferro velho. E eu começo a limpar material, desmontar motor, recolher material na rua, para poder fazer um dinheiro para pagar a matrícula que tinha que ser paga e a primeira mensalidade. E aí, tipo, eles fizeram uma festa, ficaram felizes comigo e tal. Eu falei, cara, agora eu tenho que ir, tenho que acelerar. E eu fui correndo. Eu lembro que o último dia de pagamento para isso tudo era
Era na sexta-feira. Era na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, o Elton e o Carlão me ligam, né? Eles me ligaram e falaram comigo assim: nós precisamos de conversar com você. Eu achei que era alguma coisa relacionada à prova do final de semana, né? E aí eu vou até o estúdio. Quando eu chego no estúdio lá, tá o Pedro, o Elton e o Carlão, eles me entregam um envelope. E o Pedro me fala uma frase que eu carrego comigo, que é: tô te dando a vara, vai pescar. Que bonito, cara. Que bonito, cara. Os caras são foda, né? E eu nunca trabalhei com eles. Eu formei e eu nunca trabalhei no efeito personal. Muitas das pessoas que ajudaram dentro dessa caixinha, essa caixinha pagou 6 meses de faculdade minha. Muitas dessas pessoas nem estão mais no efeito personal, já estão pelo mundo afora. E sempre quando eu encontro, outro dia, cara, do caralho, não. Vai falar aí, ó. Lá ia sair mais alguma coisa aí. Assim, muito, muito top, né? Minha esposa precisou fazer um trabalho com uma ginecologista de referência dentro de Minas Gerais. E ela falou comigo o nome e eu tô assim: tá, doutora Stane, muito obrigado, a senhora salvou uma vida. E aí, doutora Stane, eu ouvi a doutora Stane, nós no meio da pandemia, eu abracei ela tão forte no consultório, levantei ela lá de máscara, eu de máscara, nós abraçando, e o consultório cheio de grávida, ninguém entendendo nada, eu agarrando ela, eu beijando ela, e aí todo mundo olhando e falando assim: que é isso? Eu falei: cara, essa mulher mudou a minha vida. Essa mulher mudou a minha vida. Cara, foram pessoas que mudaram a minha vida, literalmente. Eu começo a faculdade, e aí eu vou pra faculdade, eu começo a me envolver com a faculdade, e começo a dar personal, automaticamente eu já tava bem estruturado, só que eu tenho que voltar um pouquinho atrás. Como é que nós falamos? Que não tem... Não tem nem pé nem cabeça, vai pôr no rabo, a perninha, né? Vai pondo tudo aí no meio do caminho. E isso correndo, em 2009, eu já era atleta, eu já corria, tenho um tempo bom de maratona, tenho um tempo bom de corrida. E em 2010 eu vou disputar uma prova no Rio de Janeiro. E 2009, eu vou disputar uma prova no Rio de Janeiro. E aí eu tinha ganhado uma corrida, que era Duque de Caxias, dentro de Belo Horizonte. E eu conheço o Luiz Fernando, que é deficiente visual, que era da Devibel. O Luiz Fernando, ele precisava de um guia para correr na maratona, na meia maratona do Rio, né? E nessa meia maratona do Rio, que era televisionada pela Globo, ele só podia correr na prova, até porque passava na mídia, né? Ele só podia correr se ele tivesse um guia. Só que ele corria a 3h30. E ele precisava ele corria a 3h45. Ele precisava de um guia que corresse no mínimo a 3h30. E era o que eu fazia. Aí eu fui e falei com ele: cara, eu corro, se você me ensinar. E eu também estava inscrito nessa prova. Aí eu falei: se você me ensinar, eu vou com você. Bacana, cara. E fui com ele. É um sistema de devolver à vida as coisas que a gente recebe. E aí eu fui correr com ele. Corremos. E aí foi 1h19. Foi um tempasso, com mais de 80 pessoas com deficiência nessa classe, né? E aí eu me torno guia de deficiente visual. Bacana, Cano. E como guia de deficiente visual, eu participei de diversas provas, participei de um Parapan. Cara, eu tive muita coisa legal, mas muita coisa legal mesmo, sabe? E ver o que entender as coisas que aconteciam comigo e entender as coisas que aconteciam com o próximo, que às vezes assim, a gente pensa assim: nó. E esse processo todo foi te fazendo um cara mais leve, né? Com certeza, né? Trouxe. Porque voltando aí àquela parte lá, né, da criança ali externando ódio pelo mundo afora. Então, todos esses encontros que você foi tendo pelo seu caminho afora, vendo o outro e contribuindo com a vida do outro também, e o tanto que os outros estavam abrindo as portas para você, né? O doutor Murilo, sim, você falou isso. Doutor Murilo, lá do DR. Então, isso foi te fazendo um cara mais leve, um cara com Isso. mais amoroso e passando esse carinho todo que você foi recebendo. Passando pra frente, né, cara? E a gente pensa, quando a gente começa a fazer essa análise, a gente tem que fazer a análise que é uma plantação. E assim, eu tenho certeza que tudo que isso aconteceu pro crescimento foi a sementinha que foi plantada para que eu pudesse ter germinado.
a raiva a árvore do ódio, né? E hoje a gente está conversando através de um jornal policial e tem uma grade aqui distorcendo a voz, falando não, só queria dizer que... Mas ainda bem que não, né, cara? Graças a Deus nós estamos aqui falando. Estamos aqui falando do que Deus fez, das coisas boas que a gente está podendo falar. E dizer também, né, que tipo, depois dessa trajetória da educação física, entrou um sonho que já estava, que veio com um serviço voluntário, que foi de ser guia. Eu não recebia para ser guia, era um serviço voluntário. Dentro desse serviço voluntário, eu fui para Brasília e era a disputa de uma bolsa. E aí eu machuco. E quando eu machuco, o nosso treinador, o Cássio, ele vira pra mim e fala comigo: eu quero fazer uma massagem com um cara lá no hotel lá, que vai ajudar pra você conseguir disputar. E nós estávamos disputando bolsas, as bolsas atleta. A bolsa atleta, na época, pra você ter ideia, do Paralímpico, ela era R$600. A bolsa atleta, ela era 5 mil. Você vê como é que a discrepância, né? São dois profissionais do ramo do esporte. Um vai receber R$600, o outro vai receber 5 mil. Mas que tem mais dificuldade. Que envolve, recebe 600. Exatamente. Somos o 7º país no mundo com maior índice de medalha. E temos só esse pouquíssimo investimento aí, né? Esse pouquíssimo investimento. Aí fiz a massagem, corri perfeitamente, fiquei encantado com a massagem e foi. Eu no curso de educação física, aí eu formo em licenciatura, vou para a escola dar aula, acabo que não consigo me adaptar à escola dando aula, faço o curso de bacharel, né? Que são duas coisas separadas, né? Quando o cara fala educação física, o cara pode ter uma formação só, ou o cara pode ter duas. Graças a Deus eu tenho duas. Você foi nas duas. Foi nas duas, pirei as duas. E aí, eu começo a participar de vários congressos, conhecendo pessoas, e vou participar de um congresso que se chama Medicina do Esporte. Nesse congresso de Medicina do Esporte, eu encontro um palestrante. Esse palestrante, ele fala sobre a massagem esportiva em São Paulo, que estava em crescimento e tal. E aí e outro cara sobe no palco e vai falar sobre a massagem esportiva no Rio de Janeiro. Aí acabou a palestra, fui lá no fórum, fui nele e perguntei pra ele: cara, você conhece alguém em Belo Horizonte? Que isso 2013 para 14. Você conhece alguém em Belo Horizonte que é referência em massagem esportiva? Falou: cara, infelizmente não. Falei: pois é, sempre fui ousado, né? A ousadia, né? Falei: pois é, você tá conhecendo agora. Os caras tiveram cara deram uma gargalhada. Gargalhada. E falou: cara, que é esse cara, velho? E tipo assim, ele já tava chorando de rir só das palhaçadas que eu faço. Aí ele pegou e falou assim: cara, quem que é esse cara, velho? Olha o cara aí. Olha o cara, olha. Aí eu falei com ele: velho, deixa eu ir para São Paulo trabalhar na sua clínica de graça. Aí, de graça? Ele falou: não, vem para. Eu falei: não. Quero entender como é que funciona. E aí a gente combina, eu vou para São Paulo, vou para a clínica dele e tal. Hoje já tá na Inglaterra já, né? O cara é referência, tá dentro do futebol. E aí eu aprendo técnicas de massagem esportiva de uma característica... Você ficou lá quanto tempo, Canu? Eu fiquei 15 dias rodando, né? Dentro do processo de entender como é que funcionava a massagem esportiva. E depois eu vou fazendo... mini cursos para poder completar. Entendi. Mas aí eu ainda estava terminando o bacharelado, eu ainda trabalhava numa assessoria e eu precisava de entender como é que isso tudo funcionava, porque não existia em Belo Horizonte. Sim. Então eu vou na legislação, procuro entender como é que funciona, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, como é que funcionava a respeito de gel e creme, como funcionava. E, montei o projeto, falei: vou pra rua. Aí fui pra rua. A estratégia, né? Que a primeira coisa que eu faço? Eu vou
e chamo os amigos. E aí a gente vai para o Marco Zero, que é um ponto turístico dentro de Belo Horizonte, a qual as pessoas vão fazer esportes ao ar livre, sempre passam lá por lá. Na Pampulha, né? Em volta da lagoa ali, né? Na lagoa ali. E aí eu abro a maca lá. Eu e mais um amigo, né, da época, o Jonathan, que hoje ele é lecionador, né, ele é professor de educação física do estado. E na época ele foi assim, cara, ele foi a muleta, ele foi o braço. Ele foi aquele cara que falou assim, cara, vamos avançar? Vamos. E fomos. Só que nós dois éramos treinadores de corrida. E aí, para se adaptar àquilo ali, eu também tive que adaptar ele, nós tivemos que se adaptar. E aí começa o sonho, né? Eu tenho um amigo meu, né, o Cassinho. Cassinho, muito obrigado, você também salvou uma vida. O Cassinho fala um ditado que é muito legal. Ele fala assim, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. E ele é o cara também que criou a logo da marca. Tá linda essa que logo criou, sua, cara. Isso, que criou hoje, o stand que o pessoal vê hoje lá na Serra da Canastra, foi ele que criou o stand. Bacana. Né? Tipo, o cara é cabeção. Mas teve fisioterapia nesse meio também, não teve não, Canu? Teve. Mais pra frente, né, depois que a massagem foi se desenvolvendo, eu fui fazendo vários outros cursos. Curso de bandagem, né? Curso aquela americana, aquela kinesotape, aquelas bandagens, teve aquele curso daquilo. Hoje tem até um outro patrocinador dentro dessa, né, que é a Temax, que me ajuda bastante, né? Veio o curso de laser, veio o curso de LED, e aí entra a fisioterapia. Entra a fisioterapia para quê? Porque hoje o esporte exige isso. Hoje eu trabalho no ramo do futebol. Bacana. Trabalho com atletas profissionais, tanto do Cruzeiro, do Atlético, do América e outros que já se espalharam por clubes fora do mundo afora, mas sempre quando vem a Belo Horizonte me procuram para realizar. Você virou aquela referência da massagem esportiva em Belo Horizonte, né, cara? Aquela referência. Hoje eu sou aquela referência dentro da massagem. Cara. Que atendendo maravilha. árbitros do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Conmebol. Então como funciona o seu trabalho hoje? Você trabalha basicamente nos estádios de futebol? Entre o vestiário ali e outro, atendendo os árbitros, os atletas, os times e tudo mais? Sim. Eu trabalho dentro do vestiário, eu trabalho pela federação e eu trabalho dentro do vestiário da arbitragem. Sou responsável por todo o processo da arbitragem. Como é que funciona esse processo? Esse processo ele vai de alimentação até a hora que o cara entra no campo. O cara entrou no campo, eu tenho um tempo, depois que finaliza o jogo, aí eu tenho que preparar ele para o próximo jogo. Alguns árbitros utilizam um serviço, né? Muitos utilizam muito, mas a maioria mesmo, quase 90%, utilizam serviço, que é feito. Bacana, cara. E os atletas também? No jogo, os atletas não. Mas muitos deles utilizam serviço particular. Muitos deles, até mesmo com relação a atletas que estão migrando de um clube para o outro, né? Então eles passam por aqui para poder fazer esse tipo de serviço, porque eles para entender como é que funciona a massagem esportiva. Isso que eu ia te perguntar, como que funciona a massagem esportiva, Canu? A massagem esportiva, ela é como se fosse o jiu-jitsu da massagem. Ela é a união de várias técnicas dentro de um trabalho. Ela trabalha na cadeia mais profunda do músculo. Ela é uma massagem pesada. Ela é uma massagem que gera um pouco de dor. Eu gostei de um pouco. Né? Eu adoro um pouco de dor. Um pouco de dor. Então, ela gera um pouquinho um rato de dolor. Um rato de dolor. Um pouquinho de dolor. E ela é uma massagem que ajuda muito dentro do esporte. E ela é dividida dentro do esporte por segmento. Ou seja, eu não faço a mesma massagem que eu faço num atleta de futebol, eu faço num atleta de tênis. Ou a mesma massagem que é um árbitro, eu não faço a mesma massagem num assistente. Para poder explicar melhor como é que isso funciona, um árbitro ele tem um deslocamento totalmente de mudança de direção a todo momento. Sim.
Já o assistente, né, o famoso bandeirinha, Ele vai de lado. ele né? corre de lado e ele corre em linha. Então, as lesões dele são diferentes, né? As possíveis lesões dele são diferentes de um árbitro. E hoje... Então já é um outro tipo de técnica que você aplica ali, né? Sim. Ou em outros grupos musculares. Em outros grupos assim. musculares. É igual, por exemplo, falar sobre o atleta, o corredor de rua, com o ciclista. O ciclista ele tem todo um desenvolvimento de cadeia muito diferente do corredor de rua. Então demanda um estudo muito assim, muito intenso, né? Porque você tem que acabar massagem esportiva. Você vai trabalhar com diferentes modalidades esportivas, diferentes atletas de diferentes modalidades. Você tem que entender um pouco mais a fundo sobre o que envolve aquelas atividades que eles exercem, né? Tanto isso que veio a fisioterapia. Aí me perguntam, adoro quando me perguntam, faz essa pergunta. Canu, você vai abandonar a massagem esportiva para virar fisioterapeuta? Essa não é a intenção. A intenção é que ela agregue cada vez mais para que eu possa utilizar outras técnicas que associem o meu trabalho. Sim. Hoje eu trabalho hoje eu trabalho com um cara, né, com o doutor Aislan Dias e com o doutor Emerson Ferreira, que são referência na área de fisioterapia esportiva. Os caras são os papa. Os caras me ensinaram bastante coisa. Eu tenho muita humildade para poder aprender, né? E assim, isso também traz também muito conhecimento e isso agrega muita vontade de permanecer na área, sabe? É uma área... E olha que eu já trabalhei com diversos profissionais de fisioterapia, pessoas que me agregaram durante esse tempo todo, o Lucas, o Agostinho, o Igor. O Agostinho é defeito? É defeito. O Agostinho, cara. Um abraço, Agostinho. Abraço, Agostinho. Agostinho, muito obrigado. Você salvou uma vida. Agostinho, ele é um cara, assim, fantástico. Talvez o primeiro talvez não, né? E ele sabe muito também, né? Sabe cara? demais. O Agostinho foi o cara que me trouxe pro mundo do futebol. Porque o Agostinho, ele me apresentou o primeiro atleta que eu atendi. O primeiro atleta que eu atendi foi... Ele me apresentou o Carlos César. E o Carlos César acabou que a gente teve um contratempo, não deu para poder atender o Carlos César. E eu atendo na sequência o Felipe Santana, que é meu amigo até hoje, que é um cara, assim, referência dentro do futebol também. Bacana. Deu título pro Borussia, o cara... O Carlos César é o lateral direito, né? Não. Oi? Carlos César é o lateral direito? Isso, do Atlético. Sim. Sim. Bacana. E... Ô, Canu, isso é uma reviravolta linda, né, cara? Porque o cara que tava ali... Até então chegou a pensar em morar na rua. Não podia ter estudado. Já estamos aí indo para 2 faculdades, né? O cara, pô, bacharel. Não, 3. Você sabe, só em educação física são 2. São 2, Aí, ó, tá certo, tem que contar. Tem que contar. Então vamos lá, 2 em educação física, fisioterapia, e sem contar os outros cursos que você fez para poder se capacitar como massagista esportivo. Sim, eu tenho uma pós-graduação, mas essa pós-graduação ela vai ser validada. E aí eu espero validar o curso de educação física para mim ir lá e validar essa pós-graduação em biomecânica, para poder validar ela, né? Então, tem que ser referência mesmo, não tem que... Com tanto curso desse aí, com tanta... E aí, porra, assim, cara, o que você sonha? Onde você quer chegar? Hoje eu sou casado há 16 anos. Meu amor, te amo, Edna. A pessoa que mais tem sonhado comigo, né? Tem vivido meus sonhos, né? Tem sido uma pessoa comigo aí que... Abraçou tudo, né? Que abraçou tudo. Meu filho, Gustavo, uma pessoa fantástica, qual tenho muito orgulho, fez 12 anos, dia 28 de abril. A Luizinha, minha menina ativada de Deus, a espoletinha da casa, a que põe fogo mesmo, a que faz acontecer, sabe? Meu filho tem um sonho de ser engenheiro mecânico da Tesla e minha filha queria ser outro dia gari. Filha, não faço não. Tô brincando. Seja o que você quiser. Uma das coisas que... só abrindo um parênteses, ela falou que queria ser gari porque eu tava treinando pra maratona e eu que tentei arrumar um emprego e eu conto pra ela que eu tentei arrumar um emprego de gari. Entendi. Na Cocita e não deu certo. Eles me reprovaram lá. Eu falei, pô, mas eu só queria correr trabalhando, gari. Correndo. Já que eu tenho que correr mesmo, né? E na Cocita era assim, né? O cara ia na rua, pô, os gari, você viu o tanto que gari corre? Os caras correm muito. Os caras correm muito. Então, assim,
Eu fui na escola, né, que eu estudei na infância, e a gente é referência para muita gente que está chegando. Olha só que maravilha. E você tem que falar sobre isso. Você tem que falar, você tem que batalhar, porque você... Você consegue mostrar que tem outras saídas, né, Tem. cara? E saídas lindas pela Tem, vida sim. fora, né, cara? Tem sim. Eu falo assim que a trajetória é linda. E só que a gente precisa se espelhar em pessoas que deram certo. Sim. Acho que hoje o mundo está muito carente, né, de heróis. Acho que a gente se apegou a heróis na políticas, não deram certo. Se apegou a heróis da banda, da música, não deram certo. E a gente apegou a tantos heróis, a tantas pessoas e não deram certo. Que a gente possa se apegar ao verdadeiro herói que é Jesus e caminhar. Porque ele é que está dando a mão para isso tudo acontecer, né? Eu queria contar mais uma coisa? Nós temos mais uma... Nós temos mais tempo, um pouquinho aí, cara. Pra contar mais coisas então aí, vou por contar favor. pra você. Na pandemia, que aconteceu comigo... Isso que eu ia te perguntar, como que foi pra você enfrentar, emendando a sua história que você vai contar aí, mas como foi pra você enfrentar esse período de pandemia aqui, cara? Porque você trabalha diretamente com o ser humano, você precisa desse contato. Preciso do contato. Então como que foi isso? E além da sua história aí que você... cara, a pandemia foi engraçado. Eu tenho uma clínica na Pampulha e eu pago aluguel dessa clínica na Pampulha. Se eu não tenho quem fazer massagem lá, eu não tenho como pagar. Mas eu tinha um caixa reserva e usei esse caixa reserva para poder pagar esse período. Então, o que eu fiz? Eu tive a síndrome do honesto. Tentei pagar. Falei, cara, a pandemia tá aí, ela não vai demorar muito tempo, mas então o que eu vou fazer? Para mim voltar da pandemia sem dívida, eu vou pagar todo mundo que eu precisava de pagar. E aí eu paguei todo mundo, esqueci. Ficou zerado. Fiquei zerado. E assim, eu falo pra você que eu tive muitas pessoas. Cara, assim, Dr. Conrad, muito obrigado. Você salvou uma vida. O cara, tipo assim, eu tive pessoas que fizeram... Daisy, Zé, muito obrigado. Eu tive pessoas, cara, que fizeram depósito. Eu nem trabalhei, foi depositando dinheiro na minha conta. E isso supriu os períodos, né? Eu fiquei 3 meses só parado. Lógico que a gente teve muita dificuldade porque minha esposa parou também. Sim. Mas eu tive 3 meses parado, que foram meses mais difíceis. Mas na sequência disso, assim, eu tive... Deus abençoou muito, porque o meu primeiro atendimento que eu fui fazer dentro do Covid, eu fui atender um infectologista, né? E aí eu fui atender um infectologista, eu cheguei, capote, tô parecendo que é esse cara do como é que é? Jornada nas Estrelas. Era luva. Lembra do Simpsons? Sim. Que tinha só aquele olhinho assim. Eu tava com aquilo ali, capote cirúrgico, tal, todo paramentado. O cara falou, cara, tira isso aí. Tira isso que você vai me contaminar. Aí eu falei com ele, não, mas como que eu vou te contaminar? Isso aqui é que não contamina. Ele falou, não. Porque vai chegar uma hora que essa luva vai rasgar. E quando você encostar em mim, você vai estar encostando. E o gel, ele tem uma propriedade de proteger a sua mão. Ou seja, por que você passa o álcool gel? Não só porque ele esteriliza, mas ele deixa aquela camada sobre a sua mão. Você não vê, mas tem a camada aqui. E o gel acontece a mesma coisa. Ele é bactericida. Independente dele, ele tem, quando a composição é álcool. Então, ele é bactericida. Então, você pode passar ele na mão e passar no corpo da pessoa que você não pega. Resumindo, comecei a fazer os atendimentos. E aí, fui fazendo atendimento e explicando. Uma das coisas que, ou até hoje ainda acontece, é que eu chego na casa para poder fazer, eu tiro o sapato e faço massagem. Ou de máscara e tal, um ambiente aberto, essas coisas que ainda consiste ainda, que ficaram, né? Mas uma das coisas engraçadas dessa pandemia foi as lives. As lives foram muito engraçadas. Você fala da galera e tudo da mais? Da galera. Isso aí, e tipo assim, eles me convidavam pra live e me convidaram pra uma live. Convidaram pra uma live que chamava... você como convidado como convidado, participar. Convidado pra uma live chamada Black Money. E assim, isso tem a ver, e eu quero que entendam que tem a ver com a minha opinião.
opinião do Canu. E começou essa live, e esse amigo, o cara começou, não, porque que os negros foram defasados, que que tivemos esses problemas, que não sei o quê, cara, beleza. Só que o trem ficou muito sindicalista. Entendi. O trem partiu para um lado muito sindicalista. E aí eu falei, cara, eu não era para mim estar participando disso. Mas porque eu sou um negro de referência e tal. Mas, cara, não era para mim estar participando disso. Mas tem que tomar uma posição, tem que tomar partido e tal, e você tem que falar, porque isso é interessante das pessoas escutarem, as pessoas gostam de te escutar. Aí eu peguei, comecei a conversar com ele sobre isso, falei com ele assim que, então tá. Você quer falar? Quer que eu fale? Aqui? Não, eu falei com ele assim, você quer que eu fale? Tá. Aí eu falei, então vamos bater na canela, né? Eu sou o Beck da roça, zagueirão, filho, só voadora. Falei com ele, irmão, você tá falando que o dinheiro, resumindo, assim, ele tava falando do Black Money é um dinheiro que circula entre os negros, e esse dinheiro que circula entre os negros fomenta que os negros que estão dentro dessa cadeia, dentro dessa corrente, eles cresçam em acesso. A ideia funciona nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma cultura diferente do que a nossa, né? Não que somos melhores ou piores, a ideia lá, ela funciona muito bem, porque... A aplicação da ideia lá é diferente da aplicação da ideia aqui. Ótimo, amigo. Obrigado por ter me salvado aí nessa. E aqui não funciona. Peraí, funciona. Não funciona. Não funciona. O que funciona aqui é uma pirâmide. Porque você está falando assim, vai funcionar como se fosse uma pirâmide. Algumas pessoas vão obter vantagem dentro dessa cadeia porque alguns vão ganhar mais. Entendeu? Uma das coisas que a escravidão ela ensinou bastante é que se a gente quer alguma coisa, e em alguns lugares em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem ainda, é o escambo. Sim. O escambo sim é uma coisa que funciona. Por que o escambo funciona? Nós trocamos. Pô, você tá precisando, toma aqui. Então, toma aqui. Ele funciona. O dinheiro não. Porque o dinheiro ele vem atrelado a um tantão de outras coisas. Sim. Se eu pago mais imposto do meu produto do que o seu, e eu tô te passando R$10, mas eu pago R$4 de imposto, e o seu é R$1 de imposto, quem tá levando melhor? Você está pagando menos imposto do que eu, a gente não dividiu, então pronto. Então não é uma coisa justa. No fim das contas, ele acaba lesando, uma das partes acaba ficando lesada, entre aspas, né? Isto. Mas entendi. O cara queria mais gente dentro dessa cadeia, né? E aí, ele entrou numa coisa que me machuca muito, que é falar de cor. Porque o amarelo pegou o vermelho e bateu no vermelho, e o roxo trouxe isso, e o... Não. Porque eu, Canu, a história que eu contei aqui o tempo todo aqui, são histórias de pessoas sem cor. São pessoas de história voltada para o coração. São histórias de pessoas. De pessoas. Não houve histórias aqui falando assim, eles me ajudaram porque eu sou pretinho, eles me ajudaram porque eu sou um neguinho que ficou na rua, eles me ajudaram... Não, me ajudou porque havia uma necessidade de ajudar... A pessoa. A pessoa. Isso. E havia um potencial a desenvolver. Tanto que quando eu falo para vocês que eu não trabalhei com o pessoal da Efeito Personal, eu também não falei para vocês assim que nós não éramos amigos. Nós se tornamos amigos e se tornou cada vez mais forte a nossa amizade, né, com os meninos lá, através disso tudo que aconteceu, né? E aí, quando ele foi falar isso, eu falei com ele, cara, eu não concordo. Eu não concordo. Eu, Canu, não concordo. Ele falou, cara, por que você não concorda? Cara, eu não concordo justamente por causa disso. Porque o que nós temos a trabalhar é o seguinte, se você for falar de, como se diz, pobre em inglês? Poor people. People. Poor people. Poor people. Então seria... Poor. Como seria money, poor people. Eu não sei como que eles usam essa expressão em inglês. Sim, vamos brasileirar o trem, só. Aqui é nosso, só. Vamos brasileirar esse trem. Pronto. Vamos dizer aí, ó. Black. Vamos dizer money, poor people. Poor money. Eu não sei como que eles falam isso. Honestamente, eu não sei.
La pata de los pobres. Ay, la plata de los pobres. Entonces, Poor people's money. Poor people's money. Talvez, Então, seria muito mais eficaz, muito mais inteligente, muito mais... Inteligente não. Seria muito mais usual. Entendi. Porque aí sim, você pega uma pessoa que está em extrema... Nós não estamos falando da cor, né? Nós estamos falando da pessoa que tem aquela situação social ali. Isso. Isso tem sido hoje alvo de muita coisa. O mundo tem mudado muito. Sim. Cara, assim, o foco, as pessoas hoje elas estão perdendo o foco no propósito, no sonho. Sim. E tem focado no problema. Se você focar o seu problema... Não, cara, a gente for falar de problema aqui, cara, pô, beleza. A Bíblia fala que com grandes... a quem muito é dado, muito será cobrado. Aí nós temos lá o tio Ben, do Homem-Aranha, que diz, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Independente do que você gostar ou não, vai vir. Sim. Hoje eu tenho uma responsabilidade 500 vezes maior do que eu tinha lá atrás. Então hoje eu tenho que ter uma consciência do que eu falo, como eu vou me expressar, como eu vou conversar, como eu vou agir dentro das finanças da minha empresa para poder arcar, pagar, como eu vou ensinar. Eu tenho um tato muito grande, um cuidado muito grande quando eu vou falar da massagem. Cara, hoje a massagem esportiva, ela é uma única das massagens que não está sucateada. Todo mundo quer fazer. Aí colocou liberação miofascial. Todo mundo quer fazer liberação miofascial. A liberação miofascial é uma das vertentes dentro da massagem esportiva. Então eu gosto quando me ligam, né? Ligam e falam assim, Canu, você faz aquela liberação miofascial? Fala, eu faço massagem esportiva. Ah, mas e a liberação miofascial? Ela está dentro da massagem esportiva. Entendi. Então, assim, dentro desse ramo da massagem... E é muito engraçado também, né? Eu tenho o endereço da massagem esportiva lá na Pampulha. E hoje nós somos o primeiro colocado no Google. Então, quando você vai pesquisar no Google, quando vocês estiverem em casa aí, que vocês pesquisaram, entrar no Google procurando massagem esportiva, nós somos o primeiro colocado dentro da massagem. Só que nós também se tornamos o primeiro colocado dentro de massagem. Entendi. Em geral. Em geral. Aí ligam para massagem lá, eu vou pedir aqui encarecidamente aos homens que gostam de entretenimento adulto que nós trabalhamos com massagem esportiva. Ponto. É isso aí. Ponto. Canu, nós estamos caminhando pro final aqui, senão o Lucas mata a gente ali. Lucas. Acabou! Tem 2. E aí, eu sei que tem muito mais história para ser compartilhada. Se Deus quiser, um dia nós vamos ter outra oportunidade para compartilhar o resto da história. Mas antes de terminar, eu queria te perguntar o seguinte: o que de lição que você poderia passar para a gente, primeiro, da sua experiência como guia de deficiente visual, que eu acho que é uma coisa linda. Você já falou aqui que trabalhou de forma voluntária, né? Sim. Devolvendo ali, de certa forma, tudo que você foi abençoado aí na sua vida e tudo mais. Então, eu queria te pedir para, no finalzinho, a gente fazer um resuminho aí de algumas das lições ou das coisas lindas que você pôde absorver dessa experiência. E aí, para fechar, eu queria que você compartilhasse alguns... A gente estava conversando mais cedo ali, sonhos que você pôde conquistar através da sua trajetória dentro da massagem esportiva, como gente que você pôde conhecer, que te impactou, alguma história legal que você possa compartilhar com a gente aí, antes que o Lucas mate a gente aqui. Não, vamos lá. Cara, são tantos os sonhos, são tantas as coisas. Uma das coisas que eu tenho comigo, e é uma frase que também me impactou dentro disso tudo, que eu guardo bastante, é que eu sei de onde eu saí e eu sei para onde eu quero chegar. Independente de qual área da minha vida seja da minha área da minha vida ministerial como cristão, familiar como pai de família, e ter o sonho que eu realizei
de ter uma família estruturada e blindada, ou seja no meu ramo profissional, com esse filho, né, esse RK, essa massagem esportiva, esse conhecimento todo, que está me levando aonde eu jamais sonhei em estar. Com pessoas, cara, eu tive vários sonhos. Cara, tá num jogo do Ronaldinho Gaúcho, trabalhar com o cara, e assim, dentro desse jogo que eu trabalhei com ele, fazer uma selfie dentro de um jogo, e a selfie espalhar até meu primo lá da Bahia, falar, cara, você tá na televisão com o Ronaldinho Gaúcho fazendo uma selfie no campo? Que isso? E assim, eu pude conhecer muita gente importante, muita gente interessante, conviver com várias pessoas, né? E assim, o futebol ele traz isso, né? Poder ter contato com o Cuca, ter contato com Mano Menezes, ter contato com o Vanderlei Luxemburgo, cara, conhecer esses caras. Nossa, deixa eu ver outro aqui que também, assim, foi um cara fantástico. Aquele menino lá da cidade industrial e tudo mais, Aquele nunca menino, imaginou não, chegar ali não. e tá ali, né? Isso. No dia a dia com eles. Hoje, você conviver com o Bro, que é um cara, assim, o Thiago Bro, que é um cara hoje do cenário do mountain bike, conhecer a Vancini, conhecer esses caras do mountain bike, conhecer, cara, Borrachinha, conhecer esses... Sabe, cara, você, tipo assim, pra cada esporte... eu pude conhecer o referência desse esporte, os caras que são referência desse esporte. Então, assim... Você é a referência na massagem esportiva. Sendo a referência na massagem esportiva. Então, assim... Que benção, irmão. A mensagem que eu deixo é a seguinte. Para quem não sabe para onde vai, qualquer vento te leva. Tenha sonhos. Busque pessoas que compartilham com você do bem, do mesmo caminho que você quer trilhar. Se agarre nos seus sonhos, eles vão acontecer. E o principal, tenha fé. Tenha fé em Deus, eles vão acontecer. E eles vão acontecer não porque você quer, mas porque você foi predestinado a vencer. E porque você foi predestinado a vencer, não há nenhuma forma. A Bíblia fala que o Senhor, ele tem por obrigação de nos abençoar. É forte quando a gente para pensar nisso, sabe? Mas o Senhor, Jesus Cristo, ele pisou nessa terra para trazer bênçãos. E é isso que ele tem trago na nossa vida. Esse momento de poder estar aqui com o Cláudio, com o Lucas, poder abraçar e trocar essa boa prosa com vocês todos aí. Irmão, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, compartilhado sua história. Queria deixar com você aqui. Ai. Coisa linda, eu adoro ganhar presente, adoro ganhar camisa. Eu trabalho nas corridas, mas eu também corro, eu também sou atleta. Aí, ó. Então, eu participo também. Opa, cara, tô abrindo pro seu presente. Não, vamos abrir aqui, cara, aí, agora, peraí. É porque... Ô, Lucas, onde eu vou mostrar ali, então? Ali, ó. Essa nossa camisa aí. Que maravilha, eu vou ter que você agora oficial faz parte da... Vai, pra equipe RK, olha aqui. Que coisa linda. E essa camisa foi legal, que eu fiz. Sua marca é linda, realmente. E eu fiz ela com o Homem de Ferro. Só que o Homem de Ferro era vermelho, aí eu fui pros pretos aí pra poder dar uma... Caralho, tá lindo, irmão. Porra, ó. Obrigado. Eu não vou vestir agora porque tá difícil aqui. Eu vou ter que perder uns quilinhos nessa bochecha aqui, né? Vai pra caber. Isso não é problema, não. Amém, irmão. Obrigado, viu? Mais uma vez, muito obrigado por participar, por vir compartilhar sua história linda de vida com a gente aqui. Eu fico muito feliz e honrado, Canu, de te ter aqui. E essa é a intenção do programa, sabe? É compartilhar a história linda de vida para quem chegar a assistir. Sim. Porque eu acho que coisas lindas e boas têm que ser espalhadas mesmo e prevalecer, sabe? A gente não pode parar na parte ruim da jornada, não. A gente tem que abraçar a parte ruim, como você falou antes, como aprendizado, para que só assim a gente chegue preparado na hora de desfrutar da parte boa também. Sim. Obrigado. Hoje estamos vivendo parte da colheita. Amém. Aí eu seria falar aqui que eu ainda não tenho sonhos, eu tenho sonhos demais. E eu sei que eu vou colher ainda muito mais. Uma das coisas que eu também, para poder finalizar, é que eu queria dizer que você que está em casa, deixar a mensagem para você. São vários episódios,
são pessoas fantásticas, assim, culturas fantásticas. Então, se você tiver oportunidade, não veja só esse podcast. Veja os outros que antecederam esse, que vai trazer você uma clareza melhor na vida. E às vezes a solução daquele problema que você estava pensando tá no outro podcast lá. Ou tá nesse, vai no outro, e vai no outro, e vai no próximo. Obrigado. São sempre histórias diferentes e interessantes de vir, né, cara? Sim. Muita coisa linda, assim. Então, mais uma vez, muito obrigado. Galera, obrigado por compartilhar com a gente o seu tempo aí, assistindo até o final. Lembra de se inscrever no canal, tocar o sininho, dar um like no vídeo, compartilhar aí pro máximo de gente que vocês puderem, para dar essa força aí pra gente fazer essa história linda e crescendo cada vez mais. Queria agradecer mais uma vez o Centro Visão e ao CNH Resolve pela parceria que está fortalecendo a gente aí nessa temporada brasileira e, se Deus quiser, daqui para frente sempre, tá joia? Agradecer mais uma vez o Lucas e o Lúcio do 767 Studio, esse espaço maravilhoso que tá me abraçando aqui nessa temporada brasileira, tá bom? Tudo de melhor sempre. Antes de finalizar, outro dia eu tava vendo um outro podcast e o cara fala isso, ele fala assim, o sonhador, né, que é o que nós somos, sim, ele é um sujeito por natureza de muita coragem, sabe? De muita coragem. Então eu queria deixar essa mensagem. Acredite mesmo, corra atrás com todas as forças, seja corajoso, firma no seu sonho e vai atrás, porque, como diria aquela música lá que o Milton Nascimento canta, né? Os sonhos não envelhecem e não envelhecem. Siga firme que a gente chega lá, a gente realiza, viu? Fiquem com Deus, um abraço forte e até a próxima. Obrigado, irmão, mais uma vez. Isso aí. Cara. Obrigadão mesmo.